Súmula 1. É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro, dependente da economia paterna. Súmula 2. Concede-se liberdade vigiada ao extraditando que estiver preso por prazo superior a 60 dias. Súmula 3. A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado. Superada. Súmula 4. Não perde a imunidade parlamentar o congressista nomeado ministro de Estado. Cancelada. Súmula 5. A sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. Súmula 6. A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Súmula 7. Sem prejuízo de recurso para o Congresso, não é execuível contrato administrativo a que o Tribunal de Contas houver negado registro. Súmula 8. Diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso do mandato. Súmula 9. Para o acesso de auditores ao Superior Tribunal Militar, só concorrem os de segunda entrância. Súmula 10. O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual. Súmula 11. A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade, com todos os vencimentos. Súmula 12. A vitaliciedade do professor catedrático não impede o desdobramento da cátedra. Súmula 13. A equiparação de extranumerário a funcionário efetivo, determinada pela L. 2284, de 9 de agosto de 54, não envolve reestruturação, não compreendendo, portanto, os vencimentos. Súmula 14. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Súmula 17. A nomeação de funcionários sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Súmula 18. Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Súmula 19. É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Súmula 20. É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso. Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. Súmula 22. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Súmula 23. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada. Súmula 24. Funcionário interino substituto é livremente demissível, mesmo antes de cessar a causa da substituição. Súmula 25.
A nomeação a termo não impede a livre demissão pelo Presidente da República, de ocupante de cargo dirigente de autarquia. Súmula 26. Os servidores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários não podem acumular a sua gratificação bienal com o adicional de tempo de serviço previsto no Estatuto dos Funcionários Civis da União. Súmula 27. Os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis, prerrogativa dos membros do Poder Judiciário e dos que lhes são equiparados. Súmula 28. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. Súmula 29. Gratificação devida a servidores do sistema fazendário não se estende aos dos tribunais de contas. Súmula 30. Servidores de coletorias não têm direito à percentagem pela cobrança de contribuições destinadas à Petrobras. Súmula 31. Para a aplicação da L 1741, de 22 de novembro de 52, soma-se o tempo de serviço ininterrupto em mais de um cargo em comissão. Súmula 32. Para a aplicação da L 1741, de 22 de novembro de 52, soma-se o tempo de serviço ininterrupto em cargo em comissão e em função gratificada. Súmula 33. A L 1741, de 22 de novembro de 52, é aplicável às autarquias federais. Súmula 34. No Estado de São Paulo, funcionário eleito vereador fica licenciado por toda a duração do mandato. Súmula 35. Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Súmula 36. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade. Súmula 37. Não tem direito de se aposentar pelo Tesouro Nacional o servidor que não satisfizer as condições estabelecidas na legislação do Serviço Público Federal, ainda que aposentado pela respectiva instituição previdenciária, com direito, em tese, a duas aposentadorias. Súmula 38. Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposentado. Súmula 39. A falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração. Súmula 40. A elevação da entrância da comarca não promove automaticamente o juiz, mas não interrompe o exercício de suas funções na mesma comarca. Súmula 41. Juízes preparadores ou substitutos não têm direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 42. É legítima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas, em direitos e garantias, aos membros do Poder Judiciário. Súmula 43. Não contraria a Constituição Federal o art. 61 da Constituição de São Paulo, que equiparou os vencimentos do Ministério Público aos da magistratura. Súmula 44. O exercício do cargo pelo prazo determinado na L 1341, de 30 de janeiro de 51, art. 91, dá preferência para a nomeação interina de Procurador da República. Súmula 45.
A estabilidade dos substitutos do Ministério Público Militar não confere direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 46. Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitaliciedade do serventuário. Súmula 47. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo Presidente da República durante o prazo de sua investidura. Súmula 48. É legítimo o rodízio de docentes livres na substituição do professor catedrático. Súmula 49. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Súmula 50. A lei pode estabelecer condições para a demissão de extranumerário. Súmula 51. Militar não tem direito a mais de 2 promoções na passagem para a inatividade, ainda que por motivos diversos. Súmula 52. A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro. Súmula 53. A promoção de professor militar, vinculada à sua reforma, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro. Súmula 54. A reserva ativa do magistério militar não confere vantagens vinculadas à efetiva passagem para a inatividade. Súmula 55. Militar da reserva está sujeito à pena disciplinar. Súmula 56. Militar reformado não está sujeito à pena disciplinar. Súmula 57. Militar inativo não tem direito ao uso do uniforme fora dos casos previstos em lei ou regulamento. Súmula 58. É válida a exigência de média superior a 4 para aprovação em estabelecimento de ensino superior, consoante o respectivo regimento. Súmula 59. Imigrante pode trazer, sem licença prévia, automóvel que lhe pertença desde mais de 6 meses antes do seu embarque para o Brasil. Súmula 60. Não pode o estrangeiro trazer automóvel quando não comprovada a transferência definitiva de sua residência para o Brasil. Súmula 61. Brasileiro domiciliado no estrangeiro, que se transfere definitivamente para o Brasil, pode trazer automóvel licenciado em seu nome há mais de 6 meses. Súmula 62. Não basta a simples estada no estrangeiro por mais de 6 meses, para dar direito à trazida de automóvel com fundamento em transferência de residência. Súmula 63. É indispensável, para a trazida de automóvel, a prova do licenciamento há mais de 6 meses no país de origem. Súmula 64. É permitido trazer do estrangeiro, como bagagem, objetos de uso pessoal e doméstico, desde que, por sua quantidade e natureza, não induzam finalidade comercial. Súmula 65. A cláusula de aluguel progressivo anterior a L 3.494, de 19 de dezembro de 58, continua em vigor em caso de prorrogação legal ou convencional da locação. Súmula 66. É legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. Súmula 67. É inconstitucional a cobrança do tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro. Súmula 68. É legítima a cobrança, pelos municípios,
no exercício de 1961, de tributo estadual, regularmente criado ou aumentado, e que lhes foi transferido pela Emenda Constitucional número 5, de 21 de novembro de 61. Súmula 69. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 71. Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. Súmula 72. No julgamento de questão constitucional, vinculada à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do Supremo Tribunal Federal que ali tenham funcionado no mesmo processo, ou no processo originário. Súmula 73. A imunidade das autarquias, implicitamente contida no art. 31-v-a, da Constituição Federal, abrange tributos estaduais e municipais. Súmula 74. O imóvel transcrito em nome de autarquia, embora objeto de promessa de venda a particulares, continua imune de impostos locais. Súmula 75. Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão inter vivos, que é encargo do comprador. Súmula 76. As sociedades de economia mista não estão protegidas pela imunidade fiscal do art. 31-v-a, Constituição Federal. Súmula 77. Está isenta de impostos federais a aquisição de bens pela rede ferroviária federal. Súmula 78. Estão isentas de impostos locais as empresas de energia elétrica, no que respeita às suas atividades específicas. Súmula 79. O Banco do Brasil não tem isenção de tributos locais. Súmula 80. Para a retomada de prédio situado fora do domicílio do locador exige-se a prova da necessidade. Súmula 81. As cooperativas não gozam de isenção de impostos locais, com fundamento na Constituição e nas leis federais. Súmula 82. São inconstitucionais o imposto de cessão e a taxa sobre inscrição de promessa de venda de imóvel, substitutivos do imposto de transmissão, por incidirem sobre ato que não transfere o domínio. Súmula 83. Os agios de importação incluem-se no valor dos artigos importados para a incidência do imposto de consumo. Súmula 84. Não estão isentos do imposto de consumo os produtos importados pelas cooperativas. Súmula 85. Não estão sujeitos ao imposto de consumo os bens de uso pessoal e doméstico trazidos, como bagagem, do exterior. Súmula 86. Não está sujeito ao imposto de consumo automóvel usado, trazido do exterior pelo proprietário. Súmula 87. Somente no que não colidirem com a L 3244, de 14 de agosto de 57, são aplicáveis acordos tarifários anteriores. Súmula 88. É válida a majoração da tarifa alfandegária, resultante da L 3244, de 14 de agosto de 57, que modificou o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT, aprovado pela L 313, de 30 de julho de 48. Súmula 89. Estão isentas do imposto de importação frutas importadas da Argentina, do Chile,
da Espanha e de Portugal, enquanto vigentes os respectivos acordos comerciais. Súmula 90. É legítima a lei local que faça incidir o imposto de indústrias e profissões com base no movimento econômico do contribuinte. Súmula 91. A incidência do imposto único não isenta o comerciante de combustíveis do imposto de indústrias e profissões. Súmula 92. É constitucional o art. 100, número 2, da L. 4563, de 20 de fevereiro de 57, do município de Recife, que faz variar o imposto de licença em função do aumento do capital do contribuinte. Súmula 93. Não está isenta do imposto de renda a atividade profissional do arquiteto. Súmula 94. É competente a autoridade alfandegária para o desconto, na fonte, do imposto de renda correspondente às comissões dos despachantes aduaneiros. Súmula 95. Para cálculo do imposto de lucro extraordinário, incluem-se no capital as reservas do ano base, apuradas em balanço. Súmula 96. O imposto de lucro imobiliário incide sobre a venda de imóvel da meação do cônjuge sobrevivente, ainda que aberta a sucessão antes da vigência da L. 3470, de 28 de novembro de 58. Súmula 97. É devida a alíquota anterior do imposto de lucro imobiliário, quando a promessa de venda houver sido celebrada antes da vigência da lei que a tiver elevado. Súmula 98. Sendo o imóvel alienado na vigência da L. 3470, de 28 de novembro de 58, ainda que adquirido por herança, usucapião ou a título gratuito, é devido o imposto de lucro imobiliário. Súmula 99. Não é devido o imposto de lucro imobiliário, quando a alienação de imóvel adquirido por herança, ou a título gratuito, tiver sido anterior à vigência da L. 3470, de 28 de novembro de 58. Súmula 100. Não é devido o imposto de lucro imobiliário, quando a alienação de imóvel, adquirido por usucapião, tiver sido anterior à vigência da L. 3470, de 28 de novembro de 58.